A Polícia Federal investiga uma suspeita de sequestro, assédio sexual, importunação sexual e tráfico de pessoas envolvendo o navio Cabaré, um cruzeiro da empresa Promoação que contou com atrações como os sertanejos Leonardo e Bruno Marrone. 4 jovens com idades entre 18 e 21 anos teriam sido vítimas do esquema. O navio, que partiu do Porto de Santos, foi abordado pela Polícia Federal na última segunda-feira em Angra dos Reis, durante uma ação que resgatou as 4 mulheres. De acordo com a Polícia Federal, as jovens naturais dos estados de Santa Catarina e São Paulo foram contratadas por uma agência para trabalhar como modelos. A Promoação, essa empresa, está afirmando que os músicos não têm relação com esse episódio. Procuradas, as assessorias dos sertanejos ainda até o momento não se manifestaram. Nelson, me explica essa história, meu amigo. O que acontece a partir de agora do ponto de vista jurídico? Bom, isso como foi em alto mar, isso é competência da Polícia Federal, então não tem a Polícia Civil envolvida, talvez como uma base de apoio simplesmente, e isso vai ser investigado, ou seja, todas as pessoas que podem estar envolvidas serão chamadas a prestar depoimento no âmbito da investigação. Mais do que isso, provavelmente os documentos envolvidos, né, os contratos de prestação de serviço, seja com essas supostas modelos, seja com os músicos, seja com quem está organizando esse evento, a própria agência de turismo, enfim, também serão ouvidos, e isso vai levar e testemunhas principalmente, né? Isso vai levar à conclusão se há ou não um crime de exploração sexual em relação a essas pessoas envolvidas, Paulinho. Quer falar, Maninho? É um absurdo esse tipo de história, né? A gente precisa que as autoridades ajam de forma rápida. Os casos de violência sexual contra as mulheres, infelizmente, têm apresentado números crescentes, o que também é aquela história que é difícil saber o quanto é um aumento dos casos efetivos e o quanto é um aumento da notificação dos casos que antes ficavam fora. Só para receber quem nos acompanha pelo rádio, agora são 11h07. A Polícia Federal, gente, está investigando um abuso sexual e também o sequestro de algumas mulheres em um cruzeiro, e a gente está tentando explicar para todos vocês quais são as consequências tanto jurídicas quanto políticas sociais disso. Pode concluir, Maninho. Pois é, o que eu estava dizendo é que a gente tem assistido um aumento do número de casos de crimes sexuais contra as mulheres e que é difícil precisar até que ponto é um aumento efetivo do número de casos e até que ponto é um aumento do número de notificações de casos, dado que, em função de aspectos culturais, era comum que casos de violência sexual sequer fossem denunciados, por a mulher não se sentir segura sequer para fazer a denúncia. Casos como esse precisam ter resolução para que as mulheres parem de ter medo de prestar queixa nos casos de violência sexual que sofrem. O poder público precisa ser capaz de efetivamente resolver os casos que são denunciados. Mulheres deste programa, quero ouvi-las. Começa você, Lu. Concordo com o Maninho, o ponto está na subnotificação. E não é só, Maninho, a violência sexual. Aí são as várias múltiplas formas de violência contra a mulher. Primeiro, existe ali todo um fator cultural que causa nessa mulher um receio de denunciar. E quando ela vai e denuncia o agressor, o abusador, como vai ser feita a tipificação da conduta? Se, por exemplo, a vítima de uma violência, foi violência sexual, isso aqui foi ato contra a mulher, foi um feminicídio. Então, essa também qualificação, enquadramento do fato como violência praticada contra a mulher pelo fato de ser a mulher, isso também é levado em consideração. Então, em casos como este, exatamente, a gente precisa de ter não só a investigação, mas a punição dos culpados para que isso tenha um caráter pedagógico, para que isso não venha se repetir. E também para alertar as mulheres do que pode acontecer e que, se vier, infelizmente, ocorrer algo semelhante, que elas podem denunciar. É preciso haver, não, obviamente, um denuncismo desmedido, descompromissado. Não, porque isso aí vai ser denunciação caluniosa, é crime. Ô, Lu, eu queria até ouvir de vocês, né, essa questão jurídica à parte,
Imagina só a situação dessas meninas que estavam dentro de um navio, não tem nem para onde fugir, né? Como que elas devem ter se sentido inibidas até de denunciar, de procurar alguém para falar alguma coisa? Que isso acontece. Quem vai imaginar que isso acontece num navio? Isso é comum, Nelson? Não tenho a mínima ideia. Também não tem notícia de precedente desse tipo, não. Mas é bom que a gente explore, que inclusive o programa fale sobre isso. Para alertar, tem que servir de alerta. As formas de violência, de abuso, elas têm que ser trazidas à tona, porque as mulheres, muitas vezes, elas não têm consciência que elas estão sendo vítimas daquele ato ilícito, daquele abuso. Ô Lu, mas a gente falando cada vez mais disso, as mulheres estão denunciando mais, né? Sim, elas estão se sentindo mais encorajadas por conta de políticas públicas que são hoje voltadas para a mulher. A gente tem a delegacia especializada, a legislação também está cada dia mais abrangente dessas múltiplas formas de violência. Isso tudo é muito positivo. Mas começou a haver esse desenvolvimento de políticas públicas exatamente porque as mulheres, os números vêm crescendo. Porque a violência no Brasil, o Brasil é o 5º país, o ranking, que mata, de país que mata suas mulheres. E os números são assustadores, que nós falamos de feminicídio. Então, isso vem exigindo do governo, aí eu falo em todas as esferas, essas políticas e também a conscientização. E aí eu falo conscientização não é só das mulheres, não, é da sociedade como um todo. Sim. De verificar o que está acontecendo com o público feminino, com as mulheres em geral.